aqueles que já saíram, estão saindo e estão chegando. Oração e meditação terapêutica diária de 15 minutos. Minha irmã, meu irmão, online, presencial, família, congregação. Essa série linda, maravilhosa. No poder do Espírito Santo, comece o dia com Deus, Jesus, o Cristo e o Espírito Santo. Medo do futuro é o nosso tema para hoje. Para você, meu querido, minha querida, que já saiu, está saindo ou está chegando. 15 minutos de vitória espiritual para hoje. Aqui, novamente, nós não apenas ouvimos a palavra, nós vivemos a vitória em Jesus ou Cristo. Jesus, o nome. Cristo, o título, o Messias, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, o Alfa, o Ômega. E aqui, meu querido, minha querida, antes do amanhecer chegar, o medo já tentou entrar no teu coração? Antes do dia nascer, a ansiedade já quis roubar a tua paz? Mas hoje, Deus Pai te chama para confiar. Hoje, Jesus o Cristo te chama para descansar. Hoje, o Espírito Santo te chama para viver pela fé. Então, meu querido, minha querida irmã, hoje nós estamos juntos nessa família de Cristo Jesus. Respire fundo agora, porque o que você sente nesse momento, esse aperto no peito, esse pensamento que corre lá na frente, esse medo do amanhã, ou esse medo nessas próximas horas, não é o fim da sua história. É apenas o começo, sim, o começo de um encontro com Deus que já está no seu futuro. Sim, minha irmã online presencial, família, congregação. Você ouviu isso? Enquanto você tenta entender o que vem amanhã, a boa nova, Deus Pai já está lá. Enquanto a sua mente cria cenários de medo, o Espírito Santo já está preparando o caminho de paz, meu querido, minha querida. E enquanto o seu coração preocupa, Jesus o Cristo já venceu, meu irmão, minha irmã. Tudo por você, por mim, por nós. Já venceu tudo por você na cruz. Existe algo poderoso que você precisa entender hoje. O futuro que te assusta não surpreende Deus. Não é lindo, maravilhoso isso? Minha querida, meu querido irmão online presencial, nada pega Deus de surpresa. Nenhuma dor, nenhum diagnóstico, nenhuma perda, nenhuma incerteza. Porque o mesmo Deus que esteve com você ontem, que está com você agora, já está te esperando no amanhã, lógico, com provisão, direção e livramento. E sabe por que o medo vem? Você já se questionou isso? Porque o inimigo tenta te fazer acreditar. Mas quem é o inimigo? Satanás, o príncipe dos demônios, que vive na primeira camada e segunda camada dos principados e potestades, desse mundo macabro, tenebroso, organizado, onde ele não vem de garfinho, ele não vem de rabinho e ele não é tampouco vermelhinho, mas ele vem em sistema de governo, sistema religioso, vem na sua família, na minha família, vem na nossa esposa, vem nos esposos, vem nas filhas, vem na sociedade e vem destruindo tudo do que é do reino de Deus. Mas hoje, nesta oração, nesta meditação, o Espírito Santo
o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está quebrando essa mentira agora. Você não está sozinho. Você não está perdido na boa nova. Você não está sem direção. Uma outra boa nova para você. Minha amiga, meu amigo online presencial. Você está sendo conduzido passo a passo pela mão invisível de quem? Do Deus vivo. Então hoje, não lute contra o futuro. Confie nele, que quem governa, confie naquele que quem governa. O meu, o seu, o nosso futuro. Porque quando você entrega o amanhã nas mãos de Deus, o medo perde força, a ansiedade perde o controle. E a paz, que excede todo entendimento, começa a ocupar o lugar que sempre foi dela, dentro do seu coração. Não é maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã? E hoje, meu querido, minha querida, irmã online presencial, família, congregação, antes mesmo do dia terminar, você vai perceber que aquilo que parecia incerteza era apenas Deus te ensinando a confiar mais profundo. E em Jesus o Cristo, e na voz suave do Espírito Santo. Porque o futuro não está nas suas mãos, não está nas minhas mãos, não está nas mãos de governo, de sistema de governo e nem sistema religioso. O futuro está nas mãos de Deus. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, continue respirando por instante, porque hoje o céu quer falar com você. Hoje Deus, o Pai, o Deus, o Filho, o Deus Jesus, o Cristo, o Deus Espírito Santo, estão tocando na raiz de algo que muitas vezes ninguém vê. Mas a boa nova, que consome por dentro, o medo do futuro destrói você. E a boa nova é: Deus já tem tudo preparado para a sua vida. Porque, meu irmão querido, minha querida, Evangelho de Mateus, capítulo 6, 34, nos diz assim. Convido você a abrir a Escritura Sagrada transcrita na Bíblia Sagrada, aonde o Evangelho de Mateus, apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 6, 34. Não andeis ansiosos pelo dia, qual deles? De amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta o quê? A cada dia o seu próprio mal. Meu irmão, minha irmã, o medo do futuro, você pode estar assim hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, tão de cabeça para baixo, onde os valores de Deus estão sendo tentando destruir, não vão destruir, não conseguem. O medo do futuro não nasce no amanhã, ele nasce hoje, dentro da sua, da minha, da nossa mente. Quando você tenta controlar aquilo que só Deus governa, o medo do futuro é uma tentativa sua, minha, nossa. É uma tentativa humana. É uma tentativa humana. O medo do futuro é uma tentativa humana de ocupar o lugar do Deus Pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Algo profundo, forte e libertador. O futuro não pertence ao homem. O futuro pertence a Deus. Meu querido, minha querida. Porque no Antigo Testamento, quando você vai para o livro de Jeremias, capítulo 29, 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, meu querido, minha querida. Pensamento de paz e não de mal, para vós dar um futuro e uma esperança. Assim diz Deus através da palavra
da boca do profeta Jeremias. Preste atenção, irmãos e irmãs. O mundo te ensina a ter medo, medo de perder, medo de falhar, medo de não dar certo. Mas o reino de Deus te ensina a confiar. Porque enquanto o mundo diz, e se der errado? O Espírito Santo te diz hoje, te pergunta, e se Deus já preparou tudo certo e você só não está vendo ainda? Não está vendo ainda. Meu irmão, minha irmã, segundo a Epístola de Timóteo, capítulo 1:7. Porque não nos deu Deus espírito de medo, mas de poder, de amor e de que mais? Moderação. Porque não nos deu Deus espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Meu irmão, meu querido, minha querida, online presencial, Deus Pai já escreveu os seus dias. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu, está saindo, está chegando. Jesus Cristo já venceu o seu amanhã na cruz. O Deus Espírito Santo já está com você hoje, guiando cada passo na sua vida. Então, me responda. Se Deus está no seu ontem, está com você ontem, no seu hoje e no seu amanhã, meu querido, minha querida, por que o medo ainda está tentando te governar? O Espírito Santo tem uma mensagem para a cura da sua, da minha, da nossa alma. O medo do futuro paralisa, mas a presença de Deus movimenta. O medo cria cenário, mas o Espírito Santo revela caminhos. O medo diz, você não vai conseguir, mas Jesus, o Cristo, declara. Através do apóstolo João, no Evangelho, no capítulo 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu querido, minha querida. Hoje, nesse exato momento, o Deus Espírito Santo está quebrando as cadeias invisíveis na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Meu irmão, minha irmã. Cadeias invisíveis, correntes de ansiedade, pensamentos de derrota. E está liberando sobre você paz que excede todo o entendimento, segurança que não depende da circunstância, fé que enxerga antes de acontecer. Meu querido, minha querida. Então, meu irmão, o futuro que você teme já foi visitado por Deus. O caminho que você não conhece já foi preparado por Jesus Cristo. E os passos que você ainda vai dar já estão sendo guiados pelo Deus Espírito Santo. Então levante a cabeça, respire fundo. Três vezes, Jesus, Santo, Santo, Santo. E declare com fé, eu não temo o futuro, porque eu ando com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se essa palavra falou com você, leve ela para alguém. Por quê? Porque hoje nós não apenas ouvimos a palavra, nós vivemos a vitória em Cristo Jesus. O medo do futuro nasce quando queremos controlar aquilo que não vemos. O apóstolo Mateus tem nos relatado no Novo Testamento,
Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, não é verdade? O problema não é o amanhã. É tentar viver o amanhã sem Deus. O medo diz, sempre, mas vai dar errado. E se der errado? Mas a fé responde, e se Deus já preparou tudo? Não é lindo, maravilhoso, meu querido, minha querida? Porque agora você entrega o seu amanhã, o nosso amanhã, nas mãos do Criador. Jesus, o Cristo, é o que tira de você, de mim, de nós, toda ansiedade. Toda preocupação que tenta te prender, tenta me prender, tenta nos prender. Porque o Deus Espírito Santo, Ele hoje está te ensinando, está nos ensinando a confiar, mesmo quando não entendemos o caminho. E assim, a cada batida do seu coração, do meu coração, nós declaramos: o futuro pertence a Deus e não pertence ao inimigo. O futuro pertence a Deus. E nós também pertencemos a Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem medo do amanhã? Eu já tive muitas vezes medo do amanhã. Mas hoje eu estou na paz, porque eu creio na vitória de Cristo Jesus. E no último dia do meu deitar, do meu corpo, e último suspiro da minha alma, que lá na última camada celestial estaremos sem mácula, sem dor, e adorando os nossos, e adorando Jesus, o Cristo, e estando com os nossos queridos. Você tem medo do amanhã? Você tem medo do futuro? Mas Deus já está lá. Você teme o que vai acontecer? Mas Jesus, o Cristo, já viu o final. Porque, passagem linda, maravilhosa, em Jeremias 29. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Versículo 11, Antigo Testamento. Não é lindo, maravilhoso isso para o seu dia? Minha irmã, meu irmão, online, presencial, você que já saiu e está saindo, Deus não improvisa o seu futuro. Deus não perde o controle da sua história. É verdade. O medo paralisa, mas a fé movimenta. O medo diz, pare. A fé diz para você hoje, continue. Deus está contigo. Salmo 23, 4. Lindo, maravilhoso. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale, observe, só esse pedacinho, não é parar, é andar. Porque quando você tem o verdadeiro Pai, o Criador, você passa a entregar os seus planos, os seus sonhos, e passa a entregar ao Deus Pai, Criador de tudo e de todos, os seus caminhos, os nossos caminhos. Porque o Deus Jesus, o Cristo, Ele passa a guiar você em passos retos, mesmo quando não enxergamos a direção. E nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, minha irmã lá em presencial, o Deus Espírito Santo, Ele fortalece a sua, a minha, a nossa fé. Para o quê? Para que não sejamos guiados pelo medo. E hoje, eu, você, nós declaramos, não caminhamos sozinhos. Deus caminha conosco. Não caminhamos sozinhos. Porque Deus caminha conosco. Meu irmão, minha irmã. O medo te faz olhar para o problema, mas Deus te chama para olhar aonde? Para olhar para a promessa. Olha aqui, lindo, maravilhosa, esta mensagem. Uma outra mensagem linda, maravilhosa, aonde o apóstolo Paulo escreve para Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Até o que você não entende, até o que te machucou, até o que te deu medo, Deus está usando para te
construir, para te reconstruir. Você não está perdido. Você não está sendo guiado. Você não está sendo guiado. Você não está sendo destruído. Porque quem manda essa mensagem para você agora não sou eu. Eu não sou profeta. Eu posso desejar tudo isso para você. Mas quem manda, e não existe mais profeta. O último profeta que veio foi João Batista, meu irmão, minha irmã. Mas o Deus Espírito Santo, o nosso orientador, o nosso que nos guia, que nos dá força para caminhar nos caminhos de Cristo Jesus. Ele está lhe dizendo tudo isso. Você não está perdido, você está sendo guiado. Você não está sendo destruído, você está sendo preparado. Porque, meu querido, minha querida, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele pede para que você se entregue completamente o futuro. Jesus, o Cristo, Ele pede para que você confie na cruz, porque é na cruz que temos vitória e é na cruz que teve o sacrifício. E o Deus Espírito Santo, Ele enche agora cada coração, tirando todo medo, toda ansiedade e toda dúvida. E você e eu e nós declaramos, hoje, o medo não nos controla, a ansiedade não nos domina, o futuro não nos assusta, porque a vitória já é sua, minha, nossa, em Jesus o Cristo, meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, não tenha medo do futuro, Deus já está lá. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem de hoje está tocando, acalmando o seu coração, e mesmo não tendo, fortaleça a sua fé e que venha te lembrar que a vitória já é sua em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, assista, medite, ouve e compartilhe com alguém que está precisando. Hoje é dia de confiar. Hoje não é dia de temer. Meu querido, minha querida. Porque, meu irmão, minha irmã, o medo é terrível. O medo é terrível. O medo é devastador. Mas quem crê que Jesus, o Cristo, está dizendo algo muito profundo, não somente hoje, mas para sempre, na sua vida. Ele não disse que não haverá problemas amanhã, Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, ele disse, não carregue hoje o peso de um dia que você nem chegou. Sabe o que muitos estão fazendo? Como eu já fiz muito, vivendo 2 dias ao mesmo tempo. E hoje é um amanhã que ainda nem existe. O hoje é um amanhã que nem existe ainda. E isso está destruindo a paz. Mas Jesus está dizendo, volte para o hoje, porque é aqui que Deus está. Volte para o hoje, que é aqui que Deus está. Agora eu te pergunto, irmãos e irmãs, online, presencial, família, congregação. Se você confia em Deus, por que você tem medo do futuro? Não é verdade? Aonde Deus fala através da boca do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é lindo, maravilhoso? Deus não está pensando coisas ruins sobre você, sobre mim, sobre nós. Deus não está planejando a sua, a minha, a nossa derrota. A palavra de Deus diz claramente, pensamentos de paz
pensamentos de bem, um futuro com esperança. Mas saiba aonde está o problema? Nós confiamos mais no medo do que na promessa de Deus. E hoje o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo está dizendo, troca o medo pela palavra. Mas aqui, meu querido, minha querida, o salmista no Salmo 23, 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande, não é parar, é continuar. Mesmo no vale, Deus está presente. Meu irmão, minha irmã, Deus está presente. Agora, meu querido, minha querida, escute isso com muita atenção. Você tem medo do futuro? Você tem medo do futuro, mas Deus está escrevendo a sua vitória. Meu irmão, minha irmã, porque a palavra completa, Romanos 8, 28, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é algumas coisas, não é só as boas, todas as coisas. A dor, a perda, a dificuldade, o medo. Tudo está sendo usado por Deus para me construir, me reconstruir, te construir e te reconstruir. Porque lá no último livro da Escritura Sagrada, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meu irmão, minha irmã, olha que lindo, maravilhoso. O final da história, no seu último deitar, do seu corpo e último suspiro da sua vida, da sua alma, da minha, não é derrota, não é medo, não é sofrimento eterno em Cristo Jesus, é vitória, é restauração, é eternidade com Deus. Então, meu querido, minha querida, e aqui, meu irmão, minha irmã, nós oremos para que Deus nos liberte de toda a maldade desse mundo. Oremos para que Deus nos liberte de toda a maldade desse mundo. Vamos fazer uma oração de limpeza espiritual do inimigo para que nos tire toda a aflição, o medo, a insegurança. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, novamente, pedindo ao Senhor tudo que o Senhor tem nos prometido, porque nós cremos nesse Deus maravilhoso, que o Senhor é. O Senhor é um Pai de amor, um Pai de restauração, um Pai que nos ama, nos abraça e nos acolhe. Porque, Pai amado, nós entramos na Tua presença nesse momento, não por merecimento, mas pela graça que existe em Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, o Deus encarnado, nós te pedimos agora, limpa o nosso interior, remove, Senhor, toda a maldade que esse mundo tentou implantar em nós, Pai amado. Todo pensamento negativo, toda opressão, toda angústia, meu Deus,
ali escondida no nosso pensamento, no nosso coração, Senhor. Pai amado. E assim, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por essa tarde, por essa noite. Deus amado, e assim seja. Um dia de vitória na vida desse irmão, dessa irmã e na nossa vida. Pai amado, que toda aflição, todo medo, Senhor, do futuro, toda insegurança, toda voz contrária da tua verdade, que o Espírito Santo do Senhor venha agora como vento forte e varre tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós declaramos com a autoridade que vem do alto que nenhuma obra do inimigo permanece, nenhuma seta lançada contra nós prospere, porque está escrito que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ó Deus Espírito Santo, preencha agora, Senhor, cada espaço vazio na vida dessa irmã online, presencial, na minha vida. Continue preenchendo, da nossa família, da nossa congregação. Preencha agora cada espaço vazio. Coloca paz onde havia ansiedade. Coloca fé onde havia medo. Coloca segurança onde havia dúvida. Senhor, estamos aqui, ó Pai, como pecadores. Sabemos que entrou o pecado no mundo. E todos nós, em condições de pecado, entrou a morte. Limpa, Senhor, a nossa mente. Limpa o nosso coração. Limpa as nossas emoções, Senhor. E que toda a cadeia espiritual seja quebrada agora. Que todo peso saia dos nossos ombros. E assim, ó Deus, que possamos sentir nesse exato momento a leveza da tua presença viva. Ó Jesus, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Nós aqui estamos entregando não somente hoje e não somente o futuro, mas também o nosso passado. Consagramos o nosso presente e colocamos o nosso futuro nas tuas mãos, porque sabemos e cremos em fé que com o Senhor não há derrota, não existe apenas processo, mas sim vitória e transformação. E hoje nós declaramos, somos livres, somos guardados. Hoje nós declaramos, somos fortalecidos e nenhum mal prevalecerá. Porque o Senhor, ó, Jesus, o Cristo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa segurança eterna. Ó Deus Espírito Santo, permaneça conosco, nos guie, nos proteja e nos sustente. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, até o último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. E que a paz que excede todo entendimento invada agora, aqui, nesse irmão online presencial, na minha família, na nossa congregação. Invada agora em nossa família, em cada coração. Invada agora, Senhor. E é em nome poderoso de Jesus o Cristo. Oh, Pai amado, como é bom estar nessa oração diária, Senhor. Pai Deus Todo-Poderoso, nós entregamos agora todo o nosso medo, todas as nossas angústias, tudo, Senhor, que não vem do Senhor, para que o Senhor destrua, como Jesus destruiu o poder da morte. Deus Pai Todo-Poderoso, é isso que eu lhe peço e nós te pedimos, Senhor, hoje e sempre, porque o Senhor é o Deus vivo, Pai. Mesmo sem entender tudo, nós
escolhemos confiar. Jesus, o Cristo, nós cremos que o teu sacrifício já garantiu a nossa vitória. Ó Deus Espírito Santo, fortalece não somente a minha fé, mas desse irmão, dessa irmã lá em presencial, para caminharmos sem medo. Sabemos que o nosso futuro está em tuas mãos. Cura nossa mente, Senhor. Cure a nossa mente. Senhor, cura os pensamentos que nos aprisionam. Senhor Jesus o Cristo, limpa toda a memória de medo, de insegurança, toda a memória que aqueles que eram para nos cuidar, nos proteger, nos abusaram, através de palavras malditas, através de atos nojentos, Senhor, em nossas vidas. Deus Espírito Santo, renova nossa mente com a tua verdade. Nós aqui declaramos, nós rejeitamos todo pensamento negativo e recebemos a mente do teu Filho amado Jesus o Cristo, Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai amado, nós entregamos agora todo o nosso medo em tuas mãos. Senhor Jesus o Cristo, tira de nós toda ansiedade que tenta dominar a nossa mente. Ó Deus Espírito Santo, enche o nosso coração com paz e confiança. E nós declaramos, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Senhor, as nossas mentes estão inquietas. Mas nós escolhemos hoje, agora e sempre, confiar no Senhor. Jesus o Cristo. Assim, Senhor, pedimos, acalma nossos pensamentos. Ó Deus Espírito Santo, silencie toda a voz de medo dentro de nós. Nós rejeitamos a ansiedade, mas nós declaramos e recebemos a paz que vem do Senhor. Ó Pai amado, protege as nossas mentes, protege os nossos corações, protege o nosso futuro. Jesus, o Cristo, Deus vivo e encarnado, cobre nossas vidas com teu sangue. Ó Deus Espírito Santo, guarda nossos pensamentos. Nenhum medo terá domínio sobre nós. Então assim, Senhor, hoje nós, ó Pai, lhe pedimos, mesmo sem ver, nós escolhemos crer. Jesus, o Cristo, aumenta a nossa fé. Ó Deus Espírito Santo, fortalece a nossa confiança. Nós não andamos pelo medo, nós andamos pela fé, Senhor. Pai, quebra toda a cadeia de medo sobre nós, sobre essa irmã lá em presencial, sobre a minha família, a nossa família, sobre a nossa congregação. Jesus, o Cristo, Deus encarnado, lhe pedimos que nos liberte de toda prisão emocional. Espírito Santo, lhe pedimos, ó Deus, remove toda a opressão das nossas mentes. Nós somos livres, e livres em nome poderoso sobre todos os nomes, Jesus o Cristo. Senhor, nós descansamos na tua presença. Nós paramos de tentar controlar tudo. Jesus o Cristo nos ensina a confiar. Ó Deus Espírito Santo, traz descanso para a nossa alma. Nós não precisamos entender tudo. Sabemos, Senhor. Nós só precisamos confiar na tua presença, Senhor. Pai, nós não vamos temer o amanhã. Jesus Cristo já está no nosso futuro. Então, Deus Espírito Santo, nos guie no hoje. E nós declaramos, amanhã pertence à Trindade. O Deus Pai, Criador de tudo e de todos e tudo do inexistente. O Deus Filho, o Deus encarnado, o único a ser prostrado, louvado e adorado. E o Deus Espírito Santo, o nosso
iluminador, o nosso consolador e o nosso orientador. E assim, ó Deus, temos coragem. Sim, coragem para continuar, coragem para confiar, coragem para não desistir. Porque cremos no poder maravilhoso de Jesus o Cristo, nos fortalecendo o nosso espírito. E o Espírito Santo, levantando-nos, não somente hoje, mas hoje e sempre. E nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Porque a nossa mente agora está renovada. Temos uma renovação da nossa mente, Senhor. Então, Pai, pedimos que continue renovando a nossa mente agora, tirando todo o pensamento negativo, transformando a nossa forma de pensar como Jesus Cristo nos ensinou. E assim o Espírito Santo colocando pensamentos de paz, de otimismo, de vitória, mesmo que algumas batalhas da guerra de hoje ou do amanhã possamos perder. Nós rejeitamos todo medo e aceitamos a verdade do teu reino, Senhor. E assim, Senhor, temos a vitória. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, nós declaramos hoje a nossa vitória. Jesus Cristo, hoje nós declaramos, e sempre, já vencemos o dia, porque o Senhor já venceu por nós. Ó Deus Espírito Santo, nós declaramos vitória, porque o Senhor é o que nos enche de fé. E nós não somos dominados pelo medo. A vitória já é nossa e é em Jesus o Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, meu querido, minha querida, receba essas orações e nós vamos continuar a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite, até o último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. Mas com fé, esperança, nessa palavra linda de restauração de Jesus o Cristo, o único a ser postado, adorado, louvado e seguido. Meu irmão, minha irmã, não deixe o medo te abater, porque o medo não é obra de Deus. Que assim nós possamos, em vitória, em fé, com essas orações diárias de 15 minutos, como semente vivas em nossos corações, que possamos continuar a nossa manhã, a nossa tarde e a nossa noite, e até o último deitar dos nossos corpos e o último suspiro das nossas almas, firmados não no medo, não na ansiedade, mas na fé, na esperança e na confiança, e principalmente na palavra viva de Deus, porque é nessa palavra que eu, você, nós, meu irmão lá presencial, nossa família, nossa congregação, porque é nessa palavra que encontramos restauração, cura, direção e vida. Jesus, o Cristo, é o único digno, lembre-se, todos os dias, de ser exaltado, adorado, louvado e seguido. E é nele que eu, você, nós caminhamos verdadeiramente cristão. É nele que nós confiamos. É nele que nós vencemos. E que o Deus Pai nos abençoe e que Jesus, o Cristo, nos fortaleça. E que o Deus Espírito Santo nos guie hoje e sempre. Amém, amém, amém.